Nesse vídeo eu quero falar dos benefícios do trabalho home office e quais são as responsabilidades e comprometimentos que esse tipo de trabalho traz. Eis alguém aqui falando com vocês que tem total autonomia e autoridade para falar sobre esse assunto, porque eu vivo o home office 100%. E já estou indo aí para o meu 7º ano desse tipo de trabalho. E para fortalecer o que eu estou falando, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Renato. Eu empreendo em tecnologia. Eu faz alguns anos que desenvolvi alguns aplicativos que rodam na internet e esses aplicativos me possibilitaram trabalhar de maneira 100% remota, 100% no home office. Por isso que eu digo que eu tenho autoridade e autonomia para falar sobre esse assunto, ok? E agora, para entrar diretamente no assunto desse vídeo, dos benefícios do trabalho home office, eu listei aqui 3 benefícios desse tipo de trabalho, tá? E o primeiro benefício é o benefício da flexibilidade de horário. E para explicar isso, eu preciso dar um exemplo do meu tipo de trabalho, tá bom? Então, por exemplo, como eu sou uma empresa de tecnologia, tem alguns clientes que utilizam a minha ferramenta. E geralmente esses clientes, que são pessoas jurídicas, empresas, eles querem resolver demandas logo no início da semana, tá? Logo na segunda e na terça-feira. Então, segunda e terça-feira, eu e a minha equipe, nós precisamos estar disponíveis mais cedo. Ali por volta de 7h30, 8 horas, 8h30, no máximo 9 horas da manhã, para atender situações, às vezes de problemas, tirar dúvidas, resolver situações, às vezes pendentes da semana anterior, enfim. Por isso que precisamos estar mais cedo, para atender diretamente às demandas do cliente, tá? E onde é que acontece a flexibilidade de horário com a gente? A flexibilidade de horário, ela acontece ali entre quarta e sexta-feira. Quarta, quinta e sexta-feira, que são horários onde eu e minha equipe, a gente começa a trabalhar lá pelas 9, 9h30, 10 horas, às vezes 11 da manhã, porque são dias onde nós estamos melhorando o nosso produto, melhorando o nosso tipo de produção, né, praticamente das nossas ferramentas, e que a gente pode, digamos, começar o trabalho um pouco mais tarde, um pouco mais relaxado, sem muita pressão. É justamente isso que a gente faz. Então, a flexibilidade de horário, pelo menos para mim, ela foi muito boa por conta disso. Não estar sempre ali cedo disponível. Obviamente que temos que estar mais cedo para entender a questão dos clientes, entre segunda e terça, né? Mas de quarta, quinta e sexta são horários muito melhores e muito mais flexíveis para a gente. Então, o trabalho remoto, ele traz esse benefício. E agora nós vamos para o segundo benefício, que é o benefício do ambiente personalizado. Gente, durante 5 anos do trabalho remoto, eu estou indo no meu 7º ano, né? Mas durante 5 anos desses 7 anos, eu trabalhei no meu quarto, onde eu dormia, ou trabalhava na cozinha da minha casa, ou na sala da minha casa, na varanda. Eu vou dizer para vocês que, digamos, de forma amadora eu fazia isso, tá? E durante 5 anos eu fiz assim. Mas, digamos, do ano passado para cá, que é quando eu mudei para a casa onde eu tô agora, que é uma casa muito maior, muito confortável e grande praticamente, eu tinha dito para minha esposa, eu falei, amor, na próxima casa que nós formos morar, nós precisamos de uma casa de 3 quartos, né? Meu quarto e o seu, o das crianças, e um quarto para o meu escritório. Então a gente foi atrás de casa sobre isso, né, nessas características, e aqui onde eu moro foi difícil de encontrar uma casa assim, confortável, que tivesse 3 quartos, mas até que encontramos a casa onde eu tô agora, né, vou dizer que foi uma bênção, e essa casa, ela tem 4 quartos, e o menor quarto é o meu, do meu escritório, e é onde é o meu ambiente de trabalho totalmente separado para isso, onde eu atendo cliente, onde eu converso com meus parceiros, treino a minha equipe, né, de maneira 100% remota, mas é um ambiente de trabalho personalizado, onde ninguém aqui se intromete. Então, cara, para mim isso é um benefício muito grande. Esse benefício do ambiente personalizado. E o terceiro e maior benefício, e para mim se tivesse somente esse benefício já valeria 100% a pena, é o benefício de eu não ter que me locomover até o trabalho. Gente, durante 13 anos da minha vida, eu trabalhei num bairro que era diferente do bairro de onde eu morava, tá? Eu trabalhava no centro e o bairro onde eu morava era um bairro bem distante do centro. Então eu levava cerca de 2 horas para ir, né? E 2 horas para voltar. Isso de segunda a sexta. Eu fiz isso durante 13 anos da minha vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tinham dias que demoravam mais. Às vezes o ônibus
eu chegava onde já tinha passado, e às vezes eu levava 2 horas e meia, 3 horas para ir, às vezes o mesmo tempo para voltar. Então, gente, colocando isso durante 13 anos da vida, cara, quanto tempo não dá? Só para ter um cálculo básico, por exemplo, se eu levava em média 2 horas para ir e 2 horas para voltar, significava que eu passava 4 horas no trânsito, né, entre trabalho e casa, por exemplo. E essas 4 horas, por exemplo, colocando no intervalo de 10 dias, seriam cerca de 40 horas. 40 horas são quase 2 dias, gente, no intervalo de 10 dias. Entende? Então, olha quanto tempo eu perdi nisso. Então, para mim, o maior benefício do trabalho home office, trabalho remoto, é isso, eu não ter que me deslocar até o cliente, não ter que perder esse tempo. E muita gente trabalha dessa maneira. E muitas das vezes acordam 4, 5 horas antes de ir ao trabalho, né? Principalmente nos grandes centros. E, cara, para mim, o trabalho remoto, ele trouxe esse benefício de eu não ter que me locomover até o trabalho. E para eu chegar até o trabalho hoje em dia, por exemplo, eu preciso só abrir a porta do escritório, dar 3 passos, sentar na minha cadeira, ligar o computador, e quando termino o meu trabalho, desligo o computador, levanto a minha cadeira, dou 3 passos, abro a porta e já estou em casa. Não levo nem 20 segundos para fazer isso. Então, frente ao que levava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, olha quanto tempo é. E isso me possibilitou, gente, eu passar mais tempo com a minha família. Por exemplo, hoje eu tomo café com minha esposa e meus filhos, almoço com esposa e filhos, merendo com eles, entendeu? Então, cara, que benefício o home office não traz? Entende? E esse benefício, para mim, não tem preço nenhum que pague ele. Porque o tempo ninguém compra. Nem pobre, nem rico compra o tempo. O tempo é igual para todo mundo. Bom, então é isso. Esses que são os benefícios do trabalho remoto. E agora, o trabalho remoto, como um trabalho como outro qualquer, ele traz responsabilidades e compromissos, né? Bom, e eu listei aqui alguns. Eu listei, na verdade, três responsabilidades. O primeiro é disciplina e organização, que é manter o foco e cumprir prazos sem supervisão. E isso aqui no trabalho remoto, gente, eu posso dizer que eu levei um tempo para descobrir isso. Eu levei quase 2 anos para saber exatamente como é que eu deveria trabalhar, quais os horários e quais as atividades que eu precisava fazer. Levei quase 2 anos para fazer isso. Mas por que levei quase 2 anos? Porque eu trabalhava de maneira muito mais relaxada. Trabalhava, por exemplo, já que eu estou em casa, então vou começar um pouco mais tarde agora, e depois vou dar uma desculpa para o cliente, aí eu vou dar uma desculpa para minha equipe, enfim. E essa questão de ser organizado, né, e ter disciplina no home office, ela tem que ter um maior cuidado, porque você está num ambiente confortável. E ambientes confortáveis, eles às vezes, possibilitam você ficar muito relaxado, entendeu? Então tem que ter esse tipo de disciplina e organização. Um outro ponto é a gestão do tempo. Por nós estarmos em casa, às vezes a gente pensa que tem que trabalhar menos, né? E às vezes a gente trabalha demais. Então a gente tem que saber equilibrar esse tempo justamente para a gente poder fazer o trabalho bom, né? E executar o trabalho, entregar as demandas e ter o tempo com a nossa família, porque as coisas não podem se conflitar. Porque lembra, nós estamos em um trabalho home office, estamos trabalhando em casa. E um outro ponto que eu posso dizer das responsabilidades é uma comunicação constante com o cliente, comunicação constante com a equipe que você trabalha, se você faz parte de uma, a comunicação com o seu patrão, com o seu sócio, com o parceiro de negócio. As comunicações, elas precisam ser eficientes, porque se outras pessoas trabalham no mesmo modo que você trabalha no home office, você tem que passar também a mesma disciplina para que eles não se tornem pessoas relaxadas, tá bem? Então essas que são as responsabilidades do trabalho de remoto, no meu ponto de vista, e esse aqui é alguém que vive isso, tá bom? Que vive isso praticamente aí há mais de 6 anos, e ainda para o meu 7º ano. E aqui eu escrevi algumas considerações importantes, que eu vou chamar de considerações finais, que a primeira é que o home office, ele pode sim aumentar a sua produtividade. Você trabalha de maneira melhor, porque você descansa, você não tem o estresse de locomoção, enfim, esse tipo de coisa. Então ele aumenta a tua produtividade por conta disso. Mas também exige uma maturidade e um comprometimento. Apesar de você estar num ambiente confortável, lembre, é um trabalho, responsabilidade, cumprir prazos, tá? Uma outra consideração importante
é que é essencial separar o espaço do trabalho da sua vida pessoal. No meu caso, por exemplo, passei 5 anos da minha vida do trabalho home office trabalhando no meu quarto, na cozinha, no quarto, na sala, entendeu? Então, tipo assim, ah, não são ambientes favoráveis para esse tipo de trabalho. É melhor que você tenha um ambiente separado para isso, certo? É essencial considerar isso. E o terceiro e último ponto é utilizar ferramentas que são aliadas e fundamentais para manter uma colaboração e o fluxo de informações. O que quer dizer isso? É você utilizar ferramentas para se comunicar com seus clientes, como WhatsApp, e-mail, telefone, esse tipo de coisa. Para você registrar ferramentas, registrar atividades, para que você possa não se perder no que está sendo feito. Então, isso é uma consideração muito importante para o trabalho home office. Bom, gente, então esses são os benefícios do trabalho home office, no meu ponto de vista, alguém que vive do home office 100%, né? A cultura do home office. E se esse vídeo de alguma maneira fez algum sentido para você, e se você, por acaso, está procurando um trabalho home office, quer aprender como abrir uma empresa, ou como conseguir esse tipo de trabalho de uma maneira 100% remota, 100% no home office, eu vou pedir para que você deixe seu like, que você se inscreva nesse canal e que você compartilhe também com seus amigos com esse interesse do trabalho home office. Afinal, o trabalho home office, o trabalho tipo remoto, é um trabalho que, no meu ponto de vista, vai ser cada vez mais crescente aí nos próximos anos. Ok? Então é isso e até o próximo vídeo.